Você é mau, Sr. Grinch. Você é realmente um salto, tão carinhoso quanto um cacto, e tão encantador como uma enguia, Sr. Grinch. Você é uma banana ruim, com uma casca de óleo negro. Você é um monstro, Sr. Grinch. Seu coração é um buraco vazio, seu cérebro está cheio de aranhas e você tem alho em sua alma, Sr. Grinch. Eu não iria tocar em você com um pé de tamanho 39,5. Você viu, Sr. Grinch. Tem cupins em seu sorriso e tem toda a doçura de um crocodilo enjoado, Sr. Grinch. Dada a escolha entre dois de você, eu pegaria o crocodilo. Agora, a minha pergunta é: quando você tem o seu personagem escrito pra você, como que você faz uma coisa dessa? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre um certo clássico que vocês podem conhecer como o Grinch, ou Como o Grinch Roubou o Natal. Filme esse que teve, vamos dizer, um reboot feito pela Illumination Studios, os mesmos responsáveis pelo Meu Malvado Favorito, pela Vida Secreta dos Pets e coisas assim. E para dar a minha impressão inicial, eu vou dizer que eu não sou muito fã desse filme, não. Mas qual é exatamente o problema do filme? Bem, é meio difícil não comparar com o clássico do Jim Carrey feito em live action. E eu vou tentar evitar isso ao máximo, mas é um bom fator de comparação, então é meio que inevitável. O que acontece é o seguinte: os livros do Dr. Seuss geralmente são livros curtinhos para crianças, cheios de poemas e tudo mais. Então, quando você pega isso e resolve transformar num filme, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber exatamente o que pôr nas coluninhas de folga que as histórias dão para vocês. O filme clássico do Jim Carrey fez isso de um jeito estranho. Eles tentaram mostrar para você o porquê que o Grinch resolveu roubar o Natal. E eles mostram toda a infância dele, toda a backstory, tudo que ele faz. O problema é que isso não era necessário. O Grinch é aquele cara que ele é mal por ser mal. E no final ele fica bom. Essa é a história dele. A gente não precisa saber que ele era uma criança, que ele tinha um crush numa garota, que ele tentou se barbear um dia e as pessoas não viram isso muito bem. São coisas necessárias, coisas que você não precisa mostrar no seu filme. E qual é o problema da animação? Bem, eu falei agora que o filme do Jim Carrey tentou mostrar o porquê que o Grinch roubou o Natal. Esse filme tenta mostrar o como o Grinch roubou o Natal. São duas coisas diferentes, mas nenhuma das duas deu certo. Bem, o porquê do Grinch roubar o Natal não funcionou porque é uma coisa que a gente não estava interessado em saber. E se tivesse, eles não fizeram direito. O como o Grinch roubou o Natal é uma coisa mais interessante de saber, porque você vê como o Grinch planejou tudo isso, como é que ele foi em 200 e tantas casas numa noite só, quais apertrechos que ele usou pra fazer isso, qual era o plano dele, no geral. É uma coisa legal de se ver. Só que não é uma coisa que foi executada bem, porque o filme, infelizmente, ele cai naquela de tipo, ele tem pouco pra contar e ele enrola muito pra contar isso. Mas antes de mais nada, eu vou começar a falar um pouco sobre o aspecto técnico. O ponto forte das animações da Illumination é a animação. Eles animam muito bem, os personagens são bem fluidos, os designs são interessantes e tudo mais, se não um pouco genéricos às vezes. Esse filme eu senti a animação continua muito boa. A iluminação dos personagens é muito boa. A fotografia, digamos assim, é muito boa. Os shots de câmera são muito bons. E a elasticidade dos personagens ainda permanece. Só que tá um pouquinho a menos do que a gente já tinha visto. Se você vê o filme do Horton, por exemplo, que é o filme do elefante que encontra os Who's num grãozinho de poeira, você percebe que todos os personagens são muito elásticos. Os braços são meio que feitos de macarrão, então eles estão balançando constantemente de lá pra cá. E nesse filme não tem isso. Os personagens são muito mais contidos, digamos assim. Eles têm ossos, basicamente. E o que acontece é o seguinte: o design dos personagens também sofreu um pouco com essa alteração. Porque quando você vê o filme do Horton, você vê que eles são Kens. O nome da espécie dos personagens é Ken. Então eu vou falar isso bastante nesse vídeo. Os Kens, eles são meio que uma mistura de humanos com aquelas criaturas peludas que o Dr. Seuss tenta desenhar às vezes.
seriam basicamente humanos com nariz de gatinho e bochechas maiores. E eles têm certas características disso. Alguns são peludinhos, outros têm umas bochechonas maiores. Mas eles são muito humanos nesse filme. Eles não parecem Kens. Eles fogem muito do design clássico, do design que muita gente conhece e lembra até hoje. E eu acho que isso prejudicou um pouco. Tipo, minha primeira impressão foi tipo, cara, se tipo no design inicial você não acerta, no que mais você vai acertar, sabe? A animação tá muito boa, a trilha sonora ela acerta e erra em alguns pontos. Ela acerta na hora de trazer as canções natalinas, que são muito boas e muito bem feitas, mas ela erra na questão de música pop. Um bom exemplo disso é que o Grinch tem uma música temática, e no começo do filme eles mostram essa música, só que essa música é mostrada do jeito meio remixado. E no meio do filme tem outra música que é um pouco antes do Grinch roubar o Natal, que é uma música clássica também, do filme antigo e do livro. E ela é feita do jeito tradicional, ela é jazzy, ela é feita do jeito meio jazz, do jeito meio que, tipo, cara, qualquer pessoa ia gostar daquilo. E essa é a parte muito boa. E eu não entendo pra que essa discrepância. Cara, mantenha tudo clássico, você tá fazendo um remake de um filme clássico. Eu acho que é válido você pensar daquele tipo, é um filme pra criança. É um filme pra criança, então a gente pode dar um certo desconto. E sim, é um ponto válido. É um filme pra criança. Eu acho que pode ter um certo desconto. Mas é um filme que, como eu falei, é um reboot de um clássico. É um remake de um clássico. Você não pode simplesmente ignorar e achar que vai estar ok. E você pegar uma coisa e transformá-la em moderna não quer dizer... Enfia música pop no meio, cara. Isso fica muito chato, isso fica horrível. Isso acontece em todas as animações da Illumination e eu não sou fã disso, de jeito nenhum. Bem, vamos comentar um pouco da história, né? Pra quem nunca viu, pra quem nunca sabe, é basicamente o Grinch é esse cara que vive do lado de fora da Vila dos Ken. Ele é esse cara que vive completamente solitário. Ele odeia o Natal. Ele odeia o Natal. O Natal é a pior coisa pra ele. E o que acontece é que um dia o Natal se torna tão grande, né? As pessoas exageram tanto na festa de Natal que ele resolve falar: chega, é isso aí. Eu vou roubar o Natal, eu vou chegar na casa de todas essas pessoas, tirar todos os presentes, todas as decorações. Eles não vão ter Natal esse ano. Eu não quero, eles não vão. E aí ele planeja com o seu cachorrinho Max um jeito de fazer isso acontecer. A base da história original e do filme clássico do Jim Carrey é que o Grinch é essa pessoa completamente detestável. Quando a história começa, você é apresentado pro Grinch como aquela pessoa que todo mundo já conhece, e isso é importante, todo mundo já conhece, todo mundo odeia, todo mundo sabe que ele é um canalha, todo mundo sabe tudo sobre ele. E nessa animação isso não acontece. As pessoas não conhecem ele, ou elas parecem não conhecer ele. O que acontece? No começo do filme eles mostram ele comendo pizza, sorvete, macarrão, coisas. E ele vai até a vila pra fazer compras, saca? Pra comprar comida pra ele. Ele de algum jeito paga por elas, que eles não deixam muito claro, e leva elas pra casa. Quando na história original ele não consegue alimento desse jeito, ele não vai até a vila. Toda vez que ele vai até a vila é pra pregar a peça em alguém, pra estragar alguma coisa de alguém. E o que ele come é lixo. As pessoas jogam lixo na casa dele. Tipo, eles têm todo um sistema de jogar lixo fora e esse lixo acaba na casa dele. E isso não tem. Tipo, já de início você já vê que. Não sei o que eles quiseram fazer com esse filme. Se eles quiseram deixar o personagem menos detestável, tá. Só que vocês não deixaram ele legal também. E ele tem esse cachorro, o Max, que é um dos personagens mais bem animados, inclusive. A animação dele estava perfeita. Ele é realmente o cachorro. E é um personagem que o Grinch trata como capacho a história inteira, original, pelo menos. A história original inteira ele trata o cachorro como capacho. Ele chuta o cachorro, ele desconta a raiva dele no cachorro e tudo mais. Só que nesse filme eles tentam fazer alguma coisa diferente. Eles tentam botar o Max como esse único e melhor amigo do Grinch, que é um amigo que ele pode depender, que ele pode falar, que ele pode conversar e tudo mais. Cara, eu honestamente não sei o que pensar sobre isso, porque eu achei a dinâmica legal. Eu achei fofo. Achei fofo. Essa é a melhor definição que eu consigo arranjar pra isso. Eu achei fofo. Só que... Bem, é meio difícil não entrar em spoiler quando você tá falando disso, mas assim... Você começa com um personagem mau, você sabe que ele vai ficar bom. Ou bom até um certo nível. E quando ele finalmente é bom com o Max no final...
você não sente nada, porque ele já estava sendo legal com o Max antes. Então por que agora seria diferente? Qual que é a intenção a mais que tem nesse momento determinado? E falando de personagem, é assim, o Grinch já não tá muito bom. Ele não é mal como ele é no original. E durante toda a história, eles ficam botando esses momentos em que ele para e, sei lá, olha pra uma árvore de Natal e fica: será? Será que algum dia eu posso gostar disso? Não parece tão ruim assim. Oh não, é horrível, eu não deveria estar pensando nisso. E cara, isso não é necessário. No original ele não gosta mesmo do Natal. Aqui ele não gosta, só que não, né? E você vê em vários momentos também ele empatizando com as pessoas, e isso não é o jeito certo de se fazer isso. Eu não tô falando que tá completamente errado, mas perdeu a graça, sabe? Outro personagem importante pra história é a Cindy Lou, que é uma criancinha que conhece o Grinch. Na história original, o que ela faz? Ela conhece o Grinch, ela vê onde ele mora, ela vê toda a situação dele, e durante toda a história ela tem essa coisa de tipo, eu vou mandar uma cartinha pro Papai Noel, ou eu vou encontrar o Papai Noel, e vou falar pra ele que eu tenho um pedido de Natal. E esse pedido de Natal é que o Grinch venha comemorar com a gente, que ele veja como o Natal é bom e que ele mude de ideia, mude de coração. E não é isso que esse filme faz. Eles interagem duas vezes na história. Uma no começo, bem no começo, onde eles não falam sobre absolutamente nada. O Grinch só é mal com ela e ele vai embora. Ela não sabe quem ele é, ela não sabe onde ele vive, ela não sabe a situação dele. O desejo dela não é nada a ver com o Grinch, é outra história completamente diferente, que não vai a lugar nenhum. E quando eles interagem no final, na história original, eles fizeram. É pra ela ver ele com o Papai Noel, porque ele tá disfarçado, né? Ele entra na casa dela com o Papai Noel pra tentar roubar tudo que tem lá dentro. Ela vê ele e ela fala: Nossa, Papai Noel na minha casa, Papai Noel, já que você tá aqui, eu queria te pedir uma coisa, eu queria te pedir pra você trazer o Grinch pra gente, né? Pra ele ver como é legal ser espírito de Natal e tudo mais. E é nessa hora que é pra ele parar e pensar e tipo, uou, essa criança se importa comigo. É a primeira vez que eu tô me sentindo amado. É pra esse momento aquecer o coração dele. Só que no filme não. No filme ela fala tipo, eu tenho esse desejo aqui pra ajudar tal pessoa. E é isso aí. E ele para e fica tipo, nossa, você está usando o seu desejo de um presente pra ajudar tal pessoa. Nossa, que incrível. Puxa, estou tão movido com isso. Cara, não é pra ele empatizar com ninguém. Se você quer fazer ele empatizar com um cachorro, faça, mas esse não é o ponto da história. Se você não sabe o ponto da história, você não devia estar fazendo um filme sobre ela. Mas apesar de tudo isso, a Cindy Lou é a melhor personagem do filme, disparado. Eu gostei muito do design dela, da animação dela, de tudo que ela faz. Eu realmente gostei do personagem em si. Eles tentaram botar esse personagem que é uma rena que aparece, vai embora e não faz nada. Nada, nada, nada. Parece muito que tinha, em algum ponto da história, eles iam botar uma história onde o Max iria ter os ciúmes da Rena porque o Grinch ia começar a gostar mais da Rena do que do Max ou alguma coisa assim, e cortaram completamente do filme. O que tem mais pra falar desse filme é que eles acertaram a história. Eles acertaram a história, eles acertaram o que você tem que pôr pra preencher as lacunas que faltavam no livro, pra você transformar aquele livro de criança numa história de 1 hora e meia. Só que faltou cuidado nessa hora. Faltou você saber o ponto da história. Tipo, você acertou o ritmo que ela deve seguir, mas você não acertou o que deve ter nela. E eu acho que, cara, você não tem o ponto principal da história. Você não tem o ponto principal do seu personagem. E você não tem a ação principal da sua personagem secundária. As três coisas importantes que fazem essa história do Grinch. E se você não tem isso meio que mata o filme. Então, tipo, nenhuma animação bonita, nenhuma comédia visual, nenhum, sei lá, espírito de Natal consegue salvar seu filme muito bem, sabe? Então, assim, é um filme que tem ideias boas, que tem coisas boas pra se ver, mas que morre no meio do caminho. O que eu diria
a mais sobre esse filme. Se eu tivesse que dar uma nota pra ele, eu daria, cara, um 4 de 10. Assim, ele é divertido pra ver. Se você tem filho, se você tem sobrinho pequeno, vai ver com ele vai se divertir, ele vai achar engraçadinho. Agora, se você for ver, você como adulto for ver esse filme, veja legendado. Faça o favor pra você mesmo, veja legendado. As vozes em português, elas não são ruins. Os atores não atuam de jeito ruim. Mas elas não combinam com os personagens. A voz do Grinch não combina de jeito nenhum com o personagem. Eu fiquei agoniado com aquela voz do começo ao fim do filme. E cara, não dá mesmo. O narrador também, que no clássico, no filme do Jim Carrey, em qualquer lugar que você vê, até na animação antigona, é um senhorzinho velho que tá lendo. Você sente como se fosse, sei lá, talvez Papai Noel lendo aquela história. Algo mais, tipo, que dá aquela vibe meio tipo, uou, estou sendo contado uma história que aconteceu há muito tempo. E nesse é um cara com uma voz igual a minha, saca? Cara, não quero ver isso, velho. Tipo, velho, tem tantas opções que você pode pegar e você vai pegar logo essa. Eu não gostei, porque eu sou muito fã do original. Talvez se você não conheça o original e veja esse, seja mais legal pra você. Então, assim, é isso. Essas são as minhas opiniões. O que você acha? Concorda? Discorda? Deixe aí nos comentários. E não deixe de se inscrever também, assim, pra você ver os próximos vídeos, ficar ligado em toda vez que a gente soltar uma crítica, uma animatica, alguma coisa assim. E era isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!